Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade para a gente continuar, né, pessoal? Com toda a dificuldade, com todas as nuances que essa realidade aqui nos proporciona, tá? Mas a gente está aqui, está firme, vamos continuando estudando devagarzinho, vamos nos dedicando, tá? Nos vibrando nesse amor, nos alegrando, né, pessoal? Nessa frequência, tá? Porque é assim, para nos dar força para enfrentar aí, tá, pessoal? A dificuldade que esse dia a dia nos traz, tá? E não são poucas, tá, pessoal? Todas as pessoas têm dificuldade aqui. Umas maiores, outras médias, outras menores. Mas todo mundo tem o seu problema, tá, pessoal? E são esses problemas, tá, que faz com que a pessoa, né, busque algo, né, para se fortalecer, se continuar essa jornada aqui, tá, pessoal? Principalmente a gente espiritual. Tem muitas pessoas espiritual aí, tá, pessoal, que ainda não despertou, ainda não, né? Essa chama não acendeu de ela buscar essas coisas, né? Porque quando você tá assim com esse desejo de ouvir, de buscar, é porque é um chamado da consciência, é um chamado da sua alma. Tá chamando você para esse trabalho interno, esse trabalho da sua consciência, dessa expansão da consciência, tá? É um chamado, é Deus ali que está chamando você. Você vê que é uma coisa tão forte, tá? É um desejo, é uma coisa de você buscar essas coisas que você não se contém, tá, pessoal? As pessoas que chegaram aqui no meu canal, elas estavam com? Elas estavam procurando. Aí se bateram aí com, com esse aqui que vos está falando aqui, esse gordinho aqui. Se bateram falando essas coisas da alma, do espírito, da conexão com Deus, da expansão da consciência. Então, ela disse: Nossa, era isso que eu estava procurando. Nossa, era isso que eu estava querendo ouvir. Nossa, que coisa boa, né? Escreve aí, que coisa boa. Nossa, é isso que eu estava querendo, tá? Então, são essas pessoas, tá, pessoal, que estão sendo chamada, a alma dela está sendo chamada para se conectar com a alma dela. Porque quando isso acontece, né, pessoal, a gente já estudou, né? Lembra? Alinhamento da alma. Então, quando a gente se conecta com a alma, se alinha as frequências da alma, o que é que acontece? A gente está conectado com o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, né? Porque a gente vai ter que se conectar com frequência da nossa alma. Aí a gente está conectado com Deus, pessoal. Porque o engano conectado com Deus, você buscar Deus, não é em qualquer templo, não é aí, não é em lugar nenhum, pessoal. Deus está na sua consciência, tá? Cristo veio nos avisando sobre isso, tá? Mas desvirtuaram aí, através desse evangelho aí falsificado, né? Desviaram aí as pessoas da verdade. Esse é o problema, tá, pessoal? E isso acontece, tá, pessoal? Então, eu fico até receoso em falar isso aqui, porque eu sei que eu tenho aqui pessoas que ele ainda vai pro grupo dele, tá? Muitos evangélicos aqui, pessoas também de outros grupos aí espiritual, né?
eles vão pro grupo dele, tá, pessoal? E eu não quero magoar, tirar nenhuma fé de uma pessoa. Isso vai vir quando você tomar consciência, tá, pessoal? Porque já teve pessoas aqui que ela já percebeu que a religião que ela ia não jamais fazia sentido para ela. Porque ela despertou, ela foi crescendo, foi tendo conhecimento, ela disse, então, esse ensinamento que esse líder, esse pastor está me trazendo não serve mais para mim. Entende? Então, é uma decisão que você tem que tomar assim consciente, tá, pessoal? E não vai ser eu que vou dizer que você tem que sair daí, não. Não vou fazer nunca isso, tá? É uma decisão que você tem que tomar. Agora, eu passo o conhecimento, tá, pessoal? Para vocês, o erro de alguns grupos religiosos, erro. Porque para você não estiver percebendo o erro, você perceber. Você fica lá se você quiser. Você percebe o erro, nossa, é errado. Isso aqui não está correto de acordo com a... Então, você fica lá se você... Mas eu vou ficar aqui mesmo do mesmo jeito. Então, tá certo. Você que sabe. Entende? Então, eu passo essa consciência, tá? Para você tomar decisão, tá, pessoal? Aqui não existe religião, não existe ninguém forçar ninguém, tá? Aqui é um processo que a gente toma consciência e decide a nossa vida, tá, pessoal? A gente sempre alinhado com a nossa alma, está alinhado com a nossa alma, essa nossa decisão, tá? Por isso, tá, pessoal? Eu espero, tá, pessoal, que vocês ajude a vocês essa minha esse nosso estudo aqui a você tomar sua decisão correta, a você aonde você se sente feliz, aonde você se sente livre espiritualmente, tá, pessoal? As pessoas ao seu redor onde você se sente bem, aonde você fica à vontade, aonde você transparece uma alegria, né, que nunca foi transparecida em você, tá, pessoal? É isso que você tem que ir reparando isso. Isso aqui que me faz feliz. É essas pessoas aqui que elevam a minha frequência. Então, você tem que avaliar e tomar uma decisão, tá? Tudo faz parte para a nossa melhora da nossa consciência aqui nessa realidade. Tá bom, pessoal? Antes de a gente começar, vou tomar meu chazinho aqui para limpar minhas cordas vocais. Existem cordas aqui, pessoal? Então, limpar a minha corda vocais dessa rouquidão que a gente tem, né, pessoal? Mas é isso, faz parte, né? Então vamos lá para o nosso tema que a gente falou ontem. Eu espero, tá, pessoal, que vocês assistiu aí a primeira parte, né, pessoal? A primeira parte do tema que a gente falou ontem, né? Porque ali eu estou explicando várias coisas, né? Dando a introdução, tá? Ontem eu estava vendo o vídeo, nosso vídeo muito bom, tá? Eu não imaginava que ia sair tão assim, tão... A gente até surpreende com a gente, né, pessoal? Mas saiu bom, tá, pessoal? Espero que vocês assistam aí. Agora a gente vai para a segunda parte, né? Dessa novela, dessa série que a gente está fazendo aqui, que é o tema o que é o chamado da consciência. Então, a espiritualidade de Deus está chamando a nossa consciência. Para quê? Para a gente se conectar com a nossa alma, entrar no propósito de vida que a gente veio fazer. É um chamado silencioso, né, pessoal? É um chamado que vai tocando a nossa alma, vai colocando desejos
de a gente ouvir coisas espirituais, ensinamento, tá? Então, é um chamado. Se você tá assim, tá, pessoal? Você está sendo chamado a sua consciência. Então, é um chamado da nossa consciência. Aí eu coloquei a pergunta, e por que temos que atender esse chamado da alma? Por que, que a gente tem que atender esse chamado da alma? Porque a alma começa a ter desejo de buscar essas coisas espirituais. Então, por que, que a gente tem que atender isso? Não ficar endurecendo o coração, não resistindo a esse chamado dessa alma. Porque tem muitas pessoas, tá? Aqui no meu canal mesmo tem um Heróis da Resistência, né? Ela está sendo tocada, chamada, né? Pela espiritualidade, mas ela resiste, então. Tá com resistência. Por que você não está atendendo esse chamado da sua alma? É uma pergunta. Por que, que a gente tem que atender? Por quê, pessoal? Porque é só assim a gente entra naquele propósito que a gente veio fazer aqui. Entende? Mas você, por causa do ego, né, resistindo de não atender esse chamado, você fica nessa luta aí. Então, você tá lutando com você mesmo, tá, pessoal? A alma tá colocando ali aquele desejo, tá? E tem pessoas que resistem até a última hora, né, pessoal? Mas é isso, é o apego do ego, o apego, né, das coisas aqui ainda, tá? Faz parte, né? Mas então, o que é esse chamado da consciência? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é isso? Ele diz: o chamado da consciência é um conceito espiritual que descreve o momento que o indivíduo experimenta uma voz interna que nos guia o que é certo no que é certo, né? Nos guia, nos ensina o que é certo e o que é errado. É um instinto moral que nos alerta para o que é prejudicial, que nos alerta, né? Nos impulsiona a agir de forma autêntica. Então, a gente viu que esse chamado é aquela voz, é aquele instinto, aquele moral nos alertando as coisas que podem ser prejudiciais. É aquela força que está impulsionando a gente a agir de forma autêntica, então, de forma verdadeira. Então, a gente transmitir a nossa essência verdadeira, a nossa alma. Então, esse chamado está impulsionando para a gente isso, para a gente trabalhar, entrar numa frequência evoluída. Tá chamando, tá? Tá chamando a você. Você precisa atender, tá? Porque ele vai levar que a gente escolha o certo e errado, a gente entra numa forma mais autêntica de viver. Então, por isso que a gente tem que atender esse chamado. Tá? Aí ele fala, para a espiritualidade pode ser vista como um convite. Então, é Deus convidando a gente, tá? A existência autêntica. Então, para que você viva de uma forma aqui a sua existência, de forma verdadeira. Então, que é essa conexão que a gente tem com a alma. A gente vive verdadeiro. Então, a gente transmite a nossa alma para a pessoa. Nossa, pessoal, tem tanta pessoa aí com a alma linda, tá, pessoal? E que ainda a casca que ela criou, né? Porque às vezes muitas dessas pessoas sofreram, tá, pessoal? Pessoas machucaram a alma dessas pessoas, tá? Então essa pessoa criou uma casca. E aí o brilho dela não aparece, tá, pessoal? Porque ela não quer demonstrar esse lado, porque ela vai demonstrar que é um lado mais frágil dela, um lado, sabe, sensível. Então tem pessoas que não querem mostrar isso, tá? Diz que é a fraqueza da pessoa. Mas ali é que é a força da pessoa, tá, pessoal?
Então, a espiritualidade, dia após dia, está fazendo um convite a você entrar nessa existência autêntica, verdadeira da sua alma, que nos traz de volta a nós mesmos. Então, trazer de volta a conexão com a gente mesmo. Então, ele está tirando a sua atenção da sua consciência do ego, então, dessa identidade aqui que a gente criou aqui nessa realidade, para essa identidade, né, autêntica e verdadeira, para essa essência. Então, essa é a atenção, é despertando você para isso, tá? Porque tem gente que não sabe nem que ela é uma consciência, pessoal. Tá aqui perdida, ela não sabe o que é uma consciência, ela não sabe que ela tá numa matrix, tá, pessoal? Ela não sabe como lidar com essa situação. Tem pessoas que estão assim, vivendo aqui agora sim. Estão dormindo essas pessoas. E meu vídeo, pessoal, são feitos para que essas pessoas despertarem para ela melhorarem a vida dela, a frequência. Ela entender o que, é que ela veio fazer aqui. Aí a gente viu, né? Aí como é que a consciência se manifesta aqui nessa realidade, né? A gente viu aí vários autoconhecimento, reflexão, sentimento, guia moral. Então a consciência é um guia moral. Aí a gente viu também que a consciência é relacionada à moralidade, né? Dever que a gente tem que fazer aqui, sentimento interno, ações que são executadas. No momento que você é executada, a consciência está trabalhando, está falando o que você tem que fazer ou não tem que fazer. Todo mundo, tá, pessoal? Todo mundo tem essa consciência. Se você já não tem mais, tá? Você pode se dizer que você apagou aí a luz que está dentro de você. Que essa consciência é uma bola de luz. Então, se você não tem mais isso, o que é que vai acontecer? Você está um demônio aqui na Terra. É assim que os demônios viraram demônio. Porque antes dos demônios ser demônio, ele era um anjo que era para fazer o bem, né? Ajudar, mas você viu o que é que aconteceu, né, pessoal? Aí o que é que ele fala? Segunda parte. O conceito de consciência está intimamente relacionado ao termo como eu, existência. Então, está ligado, né, esse termo, a nossa consciência, ao termo eu. Então, o eu, a consciência é o eu, é o eu superior, é a nossa identidade, a nossa essência. Então, tá ligado isso, que é a existência do seu verdadeira essência, tá? Que essa existência não deixa de existir, tá, pessoal? Aqui, aqui nessa realidade, só é uma manifestação da nossa consciência. A nossa consciência se manifesta também no mundo espiritual, em diversas camadas de frequências espirituais, tá? Porque a pessoa só pensa que ela só está existindo aqui, se manifestando aqui, pessoal. A sua consciência não é verdade, tá, pessoal? Mas isso vai ser com a sua expansão, você tem conhecimento disso, tá, pessoal? Então, ele está relacionada com o termo como eu, a existência, a pessoa revelando uma conexão existente entre a consciência e a consciência moral. Então, a gente entra nessa consciência, né, moral, é onde vai nos alinhar com a frequência da nossa alma mais evoluída. Por isso que ele tem que trazer a moralidade, a ética. A gente não pode, pessoal, a gente que somos despertos, tá?
a gente não pode, a gente tem que ter ética, não mentir, a gente tem que ter uma moral, né? A vida moral que a gente leva, não a vida totalmente sem moralidade nenhuma, tá, pessoal? Não pode, tá, pessoal? A gente que é espiritual, tá? E, nossa, tô vendo aí pessoas do meio, né, que fala de expansão de consciência, de, né, espiritualista. Nossa, pessoal, mente, tá? Ética não tem mais. Moralidade, tem uns que estão praticando até coisas imorais, tá, pessoal? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil a espiritualidade começar a trabalhar na sua vida e até na vida das outras pessoas. Porque a gente tem que ter como é? Essa consciência moral. Ele fala, em várias situações, pode ser o oposto do autoconsciência, onde o eu é um objeto de reflexão e da consciência moral. Então, quando a gente, né, em várias situações, pode ser o oposto da autoconsciência do eu. Então, você pode estar agindo de acordo com o eu inferior. Se torna um objeto da reflexão moral. Entende, pessoal? É isso que acontece com as pessoas, tá? E é um trabalho aqui, eu estou tocando na sua alma para que você volte essa autoconsciência, essa autorreflexão. Você começa a reparar onde você pode melhorar, aonde você, como é que se diz, está evoluindo, né, pessoal? A gente aqui, tá? Vocês estão assiduamente aqui assistindo comigo. Vocês têm evoluído. Eu também evoluí, tá? Quem me conhece pessoalmente aqui, ele viu que há uma evolução espiritual na minha vida. É isso, a gente tá aqui para isso, tá? E estou passando esses ensinamentos para eu e você evoluirmos juntos. Se a espiritualidade nos ajudar. Você viu que ontem eu contei aqui, né, pessoal? É coisa que tinha acontecido comigo, mas eu não tinha falado com vocês. Porque antes de eu começar o vídeo, né? Às vezes eu tava com febre, eu tava com dor, eu tava sentindo alguma coisa, tá? Mas no momento que comecei o vídeo, comecei a explicar a vocês, aquela dor sumiu. Eu não sei para onde foi, tá? Eu acho que tomou Doril, a dor sumiu. Parece que foi um Doril espiritual que eu tomei, tá, pessoal? Então, sumiu. Eu mesmo com, às vezes, com a febre, né? Eu tava com febre, meio febril, né? Aí eu comecei o vídeo, quando eu vi, já tava suando, a febre já tinha ido embora, a dor no corpo já tinha sumido. Eu digo, nossa, o que é que aconteceu? Foi embora a dor. No momento que eu tava aqui gravando para vocês. E isso, tá, pessoal? É uma coisa que estava acontecendo no meu íntimo, acontecendo no meu corpo aqui, e vocês nem percebeu. Eu estou contando isso para vocês. Então, teve pessoas também que contaram o testemunho delas aqui, pessoal. Elas começaram a sentir bem, ela estava mal. Tinha pessoas que estavam com dor e no corpo, a dor foi embora. Quando a gente estava estudando você estava assistindo meus vídeos. A mesma coisa sou eu. Eu mesmo, com problemas, com dores, eu vinha gravar o vídeo, o negócio passava, pessoal. A dor passava. Às vezes estava com a dor de cabeça, tá? Tomava o remédio, a negócio não passava. Aí quando eu meditava, aí eu melhorava, entrava naquela frequência, aí eu ia gravar o vídeo, e quando eu começava,
a dor sumia tudo, parava tudo, sumia tudo. Eu ficava aqui dando risada, me alegrando, tá, pessoal? Então, isso está acontecendo no momento que a gente está aqui estudando, pessoal. Pessoas já me contaram aqui várias coisas que acontecem, tá? Tanto o lado físico, o lado emocional, o lado espiritual dessa pessoa. Elas melhoraram. E é por isso que vocês estão aqui assiduamente, tá? Espero que continue aí, tá? E continue evoluindo, melhorando, tá? Como pessoa, né? Como uma consciência expandida, né? Tá bom, pessoal? Então ele fala a consciência moral, a reflexão da consciência moral. Então ele fala, a palavra consciência vem do latim conscientia, que significa conhecimento de algo compartilhado com alguém. Então, é um conhecimento que é compartilhado com alguém. Então, quando eu estou compartilhando aqui esse conhecimento, né, pessoal? Eu estou compartilhando essa consciência evoluída para vocês. Então, a palavra consciência significa isso. Então, por que eu estou compartilhando com vocês? Para vocês tomar consciência. Então, eu tomar consciência e vocês também. É por isso que eu estou compartilhando isso aqui. Então, isso que é consciência. Então, todos começam a entrar naquela mesma vibração, naquele mesmo pensamento, naquela mesma consciência. De que a gente tem que ser uma pessoa melhor, de que a gente tem que amar o próximo, de que a gente tem que fazer o bem, de que a gente tem que vibrar no amor. Então, a gente vai tendo consciência disso. Então, a gente forma um grupo espiritual, né? Um grupo que tem essa consciência e está trabalhando para que as pessoas também tenham essa consciência. É o que eu estou fazendo aqui, tá? Já tem algumas pessoas aqui, tá? No meu canal que já está na mesma consciência, na mesma vibração, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Espero que seja mais, né? Se não for também, paciência, né, pessoal? Vai ser no momento que a pessoa despertar a consciência dela, né? Mas eu estou passando esse conhecimento, estou compartilhando para vocês tomarem consciência. Então, é isso que a palavra consciência significa. É algo que é o conhecimento que é compartilhado com alguém. Por isso que quando você começa a expandir aqui, você começa a compartilhar isso com os outros. É uma coisa tão forte que você nem percebe. Teve uma pessoa no meu canal aqui, né, que ela estava com os amigos, a amiga dela assim, né, conversando. Aí entrou uma conversa, né, de coisas religiosas e espirituais. Aí quando viu, essa pessoa já estava explicando, falando, né, até coisas que ela ouviu aqui no meu vídeo. É por isso que eu digo, vocês podem copiar as coisas que eu falo aqui, tá, pessoal? Já tem aqui canais aqui do YouTube que está copiando o ensinamento, as coisas que eu estou trazendo aqui. É importante, é muito bom, faça isso mesmo. Tá, pessoal? Porque foi uma verdade que falou no seu coração. Então, quando viu, essa pessoa já estava... E as pessoas ficaram assim, nossa, eu nunca tinha ouvido isso, nossa, que coisa diferente. Então, ficou surpresa com a explanação da que a pessoa estava passando. E a pessoa, irmão, a pessoa vinha e falava, irmão, eu estava falando assim, mas parecendo que não era eu que estava falando uma coisa assim. Me deu em mim assim, eu estava explicando às pessoas. É isso, é o espírito guiando, tá? Porque tem que compartilhar, pessoal. Você vai ter que compartilhar esse conhecimento. Então, vocês estão aqui assiduamente, estão se enchendo aqui de conhecimento. Então, você está cheio, você está transbordando. Então, quando uma pessoa fala, você aquela
coisa já vem assim na sua consciência, você já vem explicando tudo para as pessoas. É assim, por que eu estou explicando para você? Porque eu estou cheio disso, eu dedicando, estudando aqui, né? Daqui a pouco, quando eu acabar aqui, eu vou escrever aqui, estudar aqui o outro tema aqui, né? Que eu senti na intuição. Então, eu estou escrevendo muito, eu estou lendo muito, então eu estou cheio disso. Então, é o que eu estou transmitindo. A mesma coisa são vocês, pessoal. Então, consciência significa isso, tá? Aí ele fala, o termo consciência tem em português pelo menos dois sentidos. Descoberta ou reconhecimento de algo, que de algo interior como um objeto, uma realidade ou uma situação, etc. Então, ele diz também que o termo consciência, né, pessoal, não é algo que a gente está compartilhando só. Em português, ele fala no termo português, tem dois sentidos. Descoberta, então aquilo que você se descobre como consciência, e reconhecimento, né? Que é aquele que é algo que está no exterior como um objeto ou uma realidade de vida que você encontrou ou uma situação, né? Ou uma situação etc. Então, a consciência também representa isso também. Não é só o conhecimento compartilhado, é também algo que pessoas descobrem. Então a gente descobriu que a gente é uma consciência. Muitas pessoas não tinham esse conhecimento. Eu não tinha, vocês não tinham, vocês agora descobriram isso. Eu descobri, tá? Forçadamente, tá? Fui tirado do corpo depois que eu fui entender o que era por que eu estava vendo o meu corpo lá e eu estava pensando, né? Quem era aquela pessoa que estava fora do corpo? Porque antigamente eu pensava que eu era o corpo. Se eu perdesse o corpo, eu sumia. Era assim que eu pensava, tá, pessoal? Mas depois dessa experiência foi bom que eu aí fui buscar esses conhecimentos, foi aí que eu fui buscar essas coisas. Ali já era o meu chamado da consciência, pessoal. Já era o chamado da minha consciência, tá? Aí ele fala que de algo exterior, como a modificação sofrida pelo próprio eu, né? O eu superior, né? O conhecimento do bem e do mal. Então, representa isso também, tá, pessoal? Porque a consciência vai trazer a sua consciência o conhecimento, né, do bem e do mal, das coisas que você está fazendo, o bem e o mal, né? E ele fala da modificação sofrida pelo próprio eu. Então, da modificação sofrida pela gente se colocar o eu inferior. Então, esse eu verdadeiro, ele sofre modificações, né? Sobre o conhecimento do bem e do mal, de acordo com o que você escolhe. Tá, pessoal? Ao que mais ele fala, a consciência é uma qualidade da mente, considerando abrangente qualificações tais como subjetividade, autoconsciência e a capacidade de perceber a relação entre si e o outro. Então, é isso que a nossa consciência ela tem essa qualidade, né, pessoal? É uma qualidade que ela usa o nosso campo mental, o campo emocional. É uma qualidade da nossa consciência fazer isso. Ele diz, considerando abrange qualificações tal como subjetividade. Então, a consciência tem a subjetividade dela. Então, eu tenho minha subjetividade, eu vejo como que outras pessoas não vê como eu estou vendo.
Então, isso é a subjetividade. Autoconsciência, então ela tem a autoconsciência, ela se conhece e a capacidade de perceber, então ela tem uma capacidade de perceber a relação entre si, então entre você e o outro. Tudo isso é a nossa consciência, tá, pessoal? Faz com que a gente perceba que a gente é uma consciência. Então a relação que a gente está tendo com a outra consciência. Tudo isso que está fazendo é essa qualidade que a nossa consciência tem, tá, pessoal? E se a gente está evoluindo, isso vai crescendo, tá, pessoal? Isso vai expandindo. A gente vai tendo conhecimento de outros territórios, não dessa realidade do mundo que é a quarta dimensão, mundo espiritual, né? Depois do mundo dimensional, a gente vai crescendo em conhecimento. E é isso que a Matrix não quer, né? Ela quer que você fique aqui presa a essa realidade, sem expandir a consciência. É o nosso trabalho, né? A nossa luta, né? Que a gente enfrenta, né, pessoal? Então, ele fala, a consciência é uma qualidade psíquica. Então, desse processo a consciência, ela tem essa qualidade de usar esse campo mental, emocional da gente. Isto é, que pertence à esfera psíquica humana. Então, a consciência pertence a essa esfera aí, psíquica, que é o mental e emocional. Isso que faz parte que vem da psique, né? E por isso que vem a psicologia. Então, a psicologia, então, o estudo da psique. Então, o estudo desse campo mental e emocional, que é a alma. Então, a consciência, ela pertence à esfera da alma humana, da psique. Entende agora, pessoal? Eu tenho que explicar isso aqui, tá? Porque, para não ter uma confusão, porque eu sei que tem aqui psicólogo, né? Pessoas assim da medicina, dessas coisas. Então, ele entende psique como que se fosse o cérebro. E não é, tá? A psique humana como é que se diz? É esse campo mental e campo emocional, que é a nossa alma, onde está guardada as emoções, aonde tem um pensamento, a gente elabora o pensamento, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque eu tive a experiência, pessoal. Porque a minha saída do corpo, quando eu saí do corpo, eu estava pensando como eu estivesse no corpo. Então, se o meu cérebro estava lá, meu corpo estava na cama, o que é que estava funcionando ali de eu estar pensando? Eu digo, nossa, eu estou fora do corpo, o meu corpo está ali. Quem era essa pessoa que estava pensando fora? O cérebro estava lá parado. O corpo estava na cama. Isso acontece com as pessoas, tá? Que acredita que ela tá é o cérebro que ela tá raciocinando, tá? Quando ela tem um EQM ou então a saída do corpo, isso cria oxe, como é que eu estou pensando aqui e eu preciso do cérebro, né? Se for o cérebro que faz a gente pensar, então eu preciso do cérebro, né? Mas se o cérebro lá tá dormindo, você está lá parado, o corpo está lá. Então, quem é essa pessoa que está pensando? Entende, pessoal? É a consciência que tem essa qualidade psíquica humana, está ali. Você está fora do corpo, mas você está pensando. É por isso que eu digo, eu falo isso aqui, tá? Mas isso aqui é difícil para uma pessoa que não teve a experiência que eu tive, tá? Algumas pessoas que teve a experiência que eu tive, ela compreende o que eu estou falando. Porque a experiência faz com que ela compreenda isso, tá?
E outras pessoas que não tiveram essa experiência, tá? Que é conhecida como um fenômeno espiritual, né? Tudo é espiritual, tá, pessoal? Mas é conhecida aí que a gente sai do corpo, é uma experiência espiritual e um EQM também, né? Essas pessoas percebem isso, tá, pessoal? Então, a psique humana é esse campo mental e emocional. Que quando a gente está agora no corpo, né? Esse campo está usando o cérebro aqui para memorizar, trazer as coisas. E nem todas as coisas a gente memoriza, tá, pessoal? A gente traz para essa, passa pelo nosso cérebro. Nem todas as coisas, tá? Às vezes está lá no campo mental, né? Mas a gente não trouxe a rememorização para o nosso cérebro captar, para trazer informação para a gente, tá? Entende, pessoal? Eu tenho que explicar isso porque tem pessoas, eu já falei no meu canal, tá? Aí ele fala, por isso, né? Por isso, dizer também que ela é um atributo do espírito, da mente ou do pensamento humano. Então, por isso que falam que a consciência, ele é um espírito, né? Que usa a mente, né? É onde ele constrói, né? Forma pensamento humano, a consciência. É por isso, mesmo a gente fora do corpo, a gente está produzindo pensamento, pessoal. Tá? Aqui no corpo, fora do corpo, a consciência está produzindo, está usando a mente e produzindo o pensamento. Aí ele fala, sem a consciência não é exatamente a mesma coisa que percebesse no mundo. Então, ser consciente é aquela pessoa que percebe, que tem a percepção das coisas do mundo, mas ser no mundo e do mundo para isso. E para isso, a intuição, a dedução, a ideação toma parte. Então, é por isso que a consciência ela tem essa, como é que se diz, intuição, dedução. Por isso que a intuição vem da nossa consciência. A dedução e a ideação, criar ideias, ela forma o pensamento, a consciência. Então, você deve ser no mundo, né? E do mundo para isso. Então, para isso que você veio ao mundo. Para que essa consciência se manifeste aqui. Tá? Principalmente tomando decisões para o bem, para frequências evoluir. É por isso que você está aqui no mundo, para se manifestar essa consciência. Então, por isso que ela veio, tá? Ganhou um corpo para estar nessa realidade, porque a legalidade de a gente estar neste mundo é que a gente ganhou um corpo, pessoal. A gente entrou aqui, você nasceu, você veio de homem e mulher. Por isso que Cristo fala isso, pessoal, que ele não era ladrão. O ladrão, ele disse, entra pela janela. Então, foi Satanás. Satanás não tem o corpo e ele está usando o corpo de pessoas e os espíritos estão usando o corpo. Então, você não está na legalidade de estar manifestando nessa realidade. Então, a maldade que ele está manifestando aqui, ele está vindo pela janela. Porque a porta para você entrar, nessa dimensão, tá, pessoal? A porta para você entrar nessa dimensão, você ter legalidade de estar aqui, é a porta que todos estão entrando aqui nessa realidade. O quê? É o nascimento. É por isso que Cristo nasceu. Por isso que dizer, os filhos nos deu, o filho nasceu, né?
nasceu de uma virgem. Está lá escrito, nasceu. Entende? Então, tem muitas pessoas que falam que Cristo não morreu na cruz, tá? E nem nasceu aqui. Então, pessoal, ele está quebrando o que Cristo está falando. A legalidade que Cristo tem de estar aqui. Então, Cristo pôde estar aqui pela legalidade. Ele veio, ele nasceu de uma mulher, tá? Não é assim que está escrito lá na Bíblia? Nasceu de Maria, né? Que ela era virgem ainda, né? Então, e ele fala isso naquela passagem que ele estava lá com Pilatos, né? Ele disse, Pilatos pergunta a ele, você é rei? Você é o rei de Israel? Né? Você não vê Pilatos? Ele estava lá, que ia ser julgado para ia ser crucificado. Então, Pilatos vai lá e interroga ele, você é o rei de Israel? Ele fala, tu dizes, né? Tu que dizes que eu sou rei, né? Ele diz assim, para isso eu vim e para isso eu nasci. Então, até o próprio que está dizendo que ele nasceu. Agora, tem pessoas que estão dizendo que Cristo não nasceu aqui. Ele já veio de uma nave, né? Não sei o que, essas histórias. A própria escritura, onde Cristo, né, tem uma interrogação com Pilatos, ele fala, para isso que eu vim, para isso que eu nasci neste mundo. Ele disse, eu não sou deste mundo, mas eu nasci aqui. Eu entrei pela porta. Então, para a gente está aqui, na legalidade, a gente tem que nascer pela porta. Ter o nascimento. Então, a gente veio de mulher, então, a gente tem legalidade. Então, a nossa consciência pode se manifestar aqui. Entende, pessoal? É claro, então, por isso que a consciência crística, a consciência de Cristo se manifestou, né, em Jesus Cristo. Então, se manifestou nessa realidade. Por isso que ele disse, o ladrão, ele pula a janela, ele não entra pela porta. Ele disse, eu sou o bom pastor que entra pelas portas das ovelhas, tá? Que a ovelha somos a gente, né, pessoal? Então, ele entrou pela porta, ele veio pela legalidade para estar aqui nesse mundo. Então, Satanás não tem legalidade para estar nesse mundo. A legalidade foi dada por Adão. A legalidade aqui. Entende agora, pessoal? Essa daqui vocês não sabiam, tá? Então, foi dada a legalidade, porque ele não tem corpo. Ele não nasceu aqui, ele não nasceu de mulher. Ele caiu aqui e está aqui usando o corpo de pessoas. E ele vai se manifestar, né? Que é o espírito do anticristo. Ele vai se manifestar nesses últimos dias. Então, ele vai ter um corpo aí de um homem, que vai ser o homem da perdição. Por isso que diz o homem da perdição, que é Satanás, o espírito. Mas, por enquanto, o anticristo não é um homem ainda, ele é um espírito. Por isso que diz o espírito do anticristo. O espírito, a Bíblia é bem clara, o espírito do anticristo. É por isso que ele começou lá desde do tempo dos apóstolos até agora, pessoal. Tá? Então, parar para explicar isso aqui, tá? Que é importante. Então, vamos prosseguir o nosso estudo. Aí ele fala, assim a consciência é uma capacidade dada por Deus aos seres humanos para o exercício da autoavaliação. Então, a consciência, né, pessoal, é uma capacidade que Deus deu a gente. Então, quando a gente vai expandindo essa consciência, a capacidade dada por Deus vai aumentando. Então, vai aumentando a capacidade, mas vai aumentando a responsabilidade também. Tá?
a régua aumenta também, tá, pessoal? Por isso, quanto mais consciência, mais responsabilidade. Então, existem seres aí maiores do que a gente que tem bastante consciência, os anjos mesmo. Então, são seres que têm essa consciência bastante expandida, mas ele tem uma responsabilidade grande, tá? Por isso, se ele sai daquilo que Deus fez para que ele fizesse aqui, ele é uma consciência para cuidar dos seres humanos, para orientar, para fazer o bem ao ser humano. Se ele sai, ele vira Satanás, o que é que acontece? Ele vai ser punido por Deus. Foi o que aconteceu com Satanás e os anjos que ele levou junto. Então, tudo aí. De estar trabalhando ao nosso favor da nossa expansão da consciência, eles estão trabalhando contra a nossa expansão. Satanás e seus anjos. E aí tem agora os anjos, né, de Deus, os fiéis, aqueles que não foram levados, estão no nosso lado ajudando a nossa evolução. Essa é a guerra, pessoal. Essa é a luta, tá? Então, ele diz, assim a consciência é uma capacidade dada por Deus aos seres humanos para o exercício da autoavaliação. Então, para que você faça uma avaliação, você saiba que você é, você saiba que você veio fazer. Então, para a gente ter conhecimento do que a gente veio fazer aqui, do nosso, o que é que a gente tem que fazer? Expandir a nossa consciência. Por isso que quando eu comecei o vídeo aqui, eu falei, vamos começar o nosso processo, o nosso trabalho de expansão da consciência. Para que a gente vá tomando mais consciência. Tá, pessoal? Não é fácil, tá? Mas faz parte do jogo aqui, tá, pessoal? Que a gente está tendo, tá? E quando a gente vai tomando, a gente vai vendo o nosso erro, o erro dos outros. A gente vai, aquilo vai incomodando também a nossa alma, porque a gente vai ter que mudar a nossa característica de vida aqui. A gente vai ter que largar algumas coisas que a gente está grudado ao ego. Então, há um processo, uma luta com a gente, há um trabalho aí de transformação interior na nossa consciência, tá, pessoal? E a gente vai ter que saber lidar com isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, portanto, a consciência também é associada ao conhecimento interior que cada indivíduo possui sobre seu próprio comportamento, sentimento e ações, avaliando-os em relação aos princípios morais, éticos ou sociais. Então, a consciência, então, portanto, se a consciência é uma capacidade que Deus nos dá, né, para a gente se avaliar, né, a gente viu isso, então, ele diz, portanto, a consciência também está associada ao conhecimento interior. Então, essa consciência já carrega esse conhecimento interior, essa verdade. É por isso que quando eu falo aqui, vocês ouvem alguma coisa, nossa, isso é verdade, moção. Então, eu digo, essa verdade está dentro de você. Esse conhecimento interior. Entende, pessoal? Está na pessoa, mas só que a pessoa não vê. Então, tem que aparecer um espelho igual a mim, né? Eu fico aqui segurando o espelho, ó. Aí, ó, olha a sua alma aí como ela é, ó. Olha aí, ó, tá vendo? Eu tenho que fazer isso para a pessoa enxergar a verdade que está nela. É isso que a espiritualidade está fazendo. A mesma coisa que vocês são meu espelho também. Eu sou um espelho para você. Tá? Aí ele fala que cada indivíduo possui. Então, cada indivíduo que está aqui é uma alma, é uma consciência. Ele possui esse conhecimento interior, a consciência. Sobre o seu próprio comportamento, então, o que você está fazendo. Sentimento, então, o que você está sentindo. E as suas ações. Então, o que é que as suas ações você está fazendo? Avaliando, então essa consciência está avaliando
em relação aos princípios morais. Então, se você está nos princípios morais de Cristo, na ética, então não mentir, ou até sociais, ou então se você socialmente está sabendo conviver com as outras pessoas. Então, a consciência tem esse conhecimento de fazer tudo isso, pessoal. E é o que a gente está trabalhando aqui, tá? Com a dificuldade? Com dificuldade. Como é? Com muitos problemas energéticos, frequências aqui dessa realidade. Também a mesma coisa, tá? É isso, pessoal, tá? Aí o que mais? Ele fala, por isso, né? Por isso que se a gente tem um conhecimento dele, por isso a consciência é muitas vezes influenciada pelas pessoas que distorcem as percepções do real. Então, pessoal, você veja, por isso que a nossa consciência, tá? Por isso que o inimigo ele distorce. Há uma coisa que a Matrix distorceu, que ele diz que o mundo é uma bola, né? O mundo está girando em torno do Sol, né? É uma bola que fica girando aí no espaço, tá? Por que essa Matrix construiu essa narrativa, pessoal? Por quê? Por que não fala o verdadeiro formato da Terra para a gente? A gente não pode saber. Não, ninguém pode lançar balão, ninguém pode sair lá para o espaço para olhar, ninguém. Então é proibido a gente ir para a Antártida, né? Atravessar lá. É proibido. Tem soldado, segurança lá que foi colocado pelas pessoas. Por que isso, pessoal? Porque ele quer que você fique numa narrativa. Por quê? Porque ele disse a consciência muitas vezes é influenciada. Então é por isso que a gente somos influenciados pelas pessoas que distorcem a percepção do real. Então, uma coisa que foi distorcida foi isso, para a gente não perceber a realidade onde a gente está. Já começou por aí, tá, pessoal? Então, e tem aquelas distorções que é o quê? Que a matrix religiosa está distorcendo o que verdadeiramente, o real, o que aconteceu, né? A história do evangelho, do trabalho espiritual que veio acontecendo. Então, a matrix religiosa, a igreja que domina, desviou isso também. Por quê? Para a gente ser influenciado para as coisas erradas, para um mundo irreal, um mundo de que é uma bola. E muitas pessoas acreditam, tá, pessoal? E a gente tem que ter consciência de que essas pessoas elas foram enganadas, elas distorceram e ela pegaram essa percepção. E a gente tem que entender, tá, pessoal? Ter paciência, devagarzinho, tá? Até essas coisas caírem por terra, tá? Aí ele fala, influenciada as pessoas que distorcem a percepção do real e produzem uma consciência desviada. Então, vai produzir consciência desviada da verdade, né? Dificultando a percepção autêntica. Então, dificultando você seja uma pessoa autêntica. Você transmita a sua essência verdadeira da realidade. Então, que você transmita você tem a percepção autêntica da realidade. Então, está dificultando você entender a realidade aqui. É isso que a Matrix está fazendo. No meio religioso, no meio político. Então, é tudo uma distração para a sua consciência. Para que você não perceba a realidade como ela é. Então, a consciência, ela é influenciável. E esses camaradas sabem disso. Então, por isso que ele cria muitas coisas,
tá usando aí os marionetes, né? É a marionete do sistema da Matrix para influenciar as outras pessoas. Então, cantores, atores, pessoas famosas, então pessoas estão influenciando quando vocês estão aí fazendo o que a Matrix quer, vocês estão desviando, te distorcendo a consciência daquela pessoa. Por isso que a gente que é espírita tem que falar a verdade, para não haver distorção. É para a pessoa pegar, vai doer um pouquinho, vai doer, mas é a verdade. Quando a pessoa se firmar, ela está na percepção, criando uma percepção real da realidade. Então, por isso que aqui o mundo é conhecido como o mundo de Maia, o mundo de ilusão. Ilusão para quem? Para a nossa consciência. Porque essa Matrix criou essa ilusão para a gente. Essa maneira que a gente vive. Essas coisas que a gente vive. A gente poderia ter do bom e do melhor, poderia todo mundo estar aproveitando aqui essa realidade para evoluir. Mas veja aí, pessoal. É dominado, muitos querem dominar as consciências. Então, para isso você tem que criar uma narrativa distorcida, você tem que criar para dominar essas consciências. E ele tá conseguindo algumas, né? Algumas que tentam sair aí é tida como louco, esse aí ficou louco, é jogado para escanteio. Por isso que a gente que é desperto, tá, pessoal? A gente é jogado para escanteio. Você tem que estar preparado para isso, tá, pessoal? Porque se você ser jogado para escanteio, as pessoas não dão crédito a você, essas coisas, tá? Você tem que estar preparado para você não ficar, ai, ninguém gosta mais de mim, ai. Entrar nessa síndrome aí, tá, pessoal? A gente sabe que essas coisas é por causa da distorção da consciência. E a gente fazendo nosso trabalho, até a pessoa despertar, tá? Nossa, pessoal, vamos parar aqui. 60 minutos só de música tocando, né? Então vamos parar aqui. A gente parou aqui na percepção autêntica da realidade. Então, para a gente ter essa percepção. Vou marcar aqui terceira parte, né? Terceira parte. Essa novela tá rendendo, meu irmão. Novela aqui do irmão Samuel. Aqui eu sou um ator, tá? Esse aqui é um personagem, o irmão Samuel, tá? Que a minha consciência está usando aqui. Então, aqui é um teatro, então aqui eu sou um personagem da minha consciência, tá? Então, você está no teatro do irmão Samuel. Então, a segunda parte já foi, agora vai ser a terceira, tá? Da novela, da série que vocês estão assistindo. Tá bom, pessoal? Ai, meu pai. Agradecer a vocês, tá, pessoal? Agradecer vocês aí que têm comentado, assistido aí os vídeos. Obrigado aí, tá? E vamos continuar, tá, pessoal? Qualquer coisa, tá, pessoal? Não se acanhe, tô aqui. Pode fazer pergunta. Você que sentiu também desejo, tá? Porque tem pessoas que estão sentindo desejo de ajudar o trabalho, tá? Tá aí, pessoal. Minhas informações estão aí, tá? Você veja aí as minhas informações, tenho o meu Pix, minhas redes sociais. Então, tudo aí, tá? Para você fazer isso aí, tá? E não precisa, tá? Falar comigo, você faz aí o que você sente no coração e tá tudo certo, tá, pessoal? A gente vai caminhar junto, tamo junto, tá? Nessa caminhada, tá? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permite. Tchau!